Oi, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe. 1 hora de duração neste sábado com camisas pesadas, times importantes em ação nos campeonatos estaduais. E é sobre eles que nós vamos falar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Estou muito bem acompanhado. Mauro Naves, Pedro Ivo, Breiler Pires, Leonardo Bertozzi. É o nosso time escalado para esta noite de sábado. Terminou agora há pouco em Limeira, 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Corinthians. Depois de uma boa vitória contra o Água Santa no meio da semana, o Corinthians volta a deixar de vencer, como aconteceu na primeira rodada e perdeu, né? Foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, hoje ficou no 0-0 contra a Inter de Limeira. Num jogo, né, Mauro Naves, de pouca inspiração, digamos assim. Bem-vindo. Obrigado, boa noite, Paulo, companheiros, abraço ao fã de esportes. Acho que o torcedor que pegasse o jogo andando assim, se ele não acompanhou desde o início e de repente começou lá a ver o segundo tempo, ficou com a impressão de que estavam uns 2-0 e o Corinthians administrando, sim, sabe? O Corinthians administrando o jogo, estava confortável, mas não atacava mais, não chutava. Eventualmente o Roger Guedes lá tentava alguma coisa, o Lázaro ainda colocou para jogar uma meia hora mais ou menos o Renato, para ver se melhorava. No finalzinho ele põe o Fagner, ele mexeu muito no time aí, descansou o time, mas foi um jogo sem graça, né? Vamos dizer assim, um jogo sem graça. Eu fico imaginando o torcedor do interior que espera, marca quando sai a tabela o cara já marca, vai ter Corinthians aqui, vou lá ver o time com esse, com aquele outro. E viu, o que é pior, apesar desse conforto todo, viu que o Cássio foi o melhor em campo, de novo. Hein? Um jogo bem chato, bem isso, bem aquilo, o Corinthians bem tranquilo, não vou perder, mas nas vezes que a Inter quis fazer alguma coisa, o Cássio que apareceu e ele acabou ainda ganhando como craque do jogo. Então, não foi ainda desta vez que o Fernando Lázaro mostrou o Corinthians que o torcedor quer ver. Evidentemente, a gente pode voltar a falar dessa história de início de temporada para todo mundo e tal, mas não foi um bom jogo, não. E eu acho que cabe um pouco essa partida como um princípio de avaliação do elenco do Corinthians, né? Porque peças importantes foram deixadas de fora, jogadores descansando. O Renato Augusto, como disse, o Mauro ficou no banco, entrou na última meia hora. O Fagner quase que não participou do jogo. Só para citar dois, Maicon fora, enfim. Ele mexeu em algumas peças. Fábio Santos. E o Corinthians mostra que sente totalmente essas mudanças, né? O Corinthians não consegue sequer manter perto do nível apresentado quando tem essas peças em ação. Bom, boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Chamou muita atenção hoje, especialmente, de novo, a dificuldade do funcionamento do meio-campo sem o Renato, né? Porque você não tem nenhuma peça mais criativa. Ele até tentou adiantar um pouco mais o Juliano no decorrer do jogo, né? O Juliano começou um pouquinho mais recuado, mas a verdade é que pouco aconteceu. O Corinthians teve um volume razoável de finalizações, mas a maioria especulativa, de longa distância. Quase sempre o Roger Guedes pegando a bola, ficando sem opção e tentando chutar. Então, hoje realmente não foi um Corinthians muito criativo. O que me chama a atenção, assim, em relação a outros anos, e que me parece que pode se repetir, é a gente ver um time muito diferente dentro e fora de casa. No contexto de torcedor ao lado, gramado bom, que você já conhece, o time flui um pouco mais. Fora de casa, especialmente em campos piores como hoje, né? O adversário mais à vontade no seu campo, o Corinthians sofre um pouquinho mais para se impor, sofre um pouquinho mais para ficar confortável em campo. São 2 jogos fora de casa, 2 jogos em que o Cássio é o melhor do time, né? Então acho que são 2 pontos para a gente levantar aqui. Sim, é começo de temporada, mas eu acho que são questões que devem preocupar o torcedor, porque não é para ter tanta discrepância assim do Corinthians que você vê na Arena e do Corinthians que você vê fora de casa. E acho que essa é uma história que o Corinthians já carrega de alguns anos, e essa amostragem ainda muito pequena desse começo de ano é uma coisa que me chama a atenção. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço, boa noite, Léo, Breiler, Mauro, fã de esporte. O Lázaro, na entrevista que concede ali, quando chega ao estádio, ele toca justamente nesse ponto do Léo. Ele fala em equilíbrio dentro e fora, independentemente do time que entra em campo. Se a missão era essa hoje em Limeira, ela não foi cumprida. O Corinthians, mais uma vez, mostra desequilíbrio. Muito desequilíbrio. Porque não é uma situação apenas de mas é começo de temporada, então a oscilação é comum. A oscilação, claro que ela é comum. A oscilação do desempenho do Renato, quando está em campo. Um jogo ele pode ir melhor, no outro jogo ele pode sentir um pouco mais. Mas é um Corinthians
que oscila demais, é quase que um outro time. O time que você viu no meio de semana, é difícil acreditar que dentro do processo do Fernando Lázaro isso seja pensado. Não, porque em casa vai ser assim e fora de casa eu me defendo. Não, você não pode pensar em se defender e não jogar contra uma Inter de Limeira, que embora tenha apresentado alguma coisa ali no primeiro tempo, muito pelo que o Corinthians deixava de espaço e menos do que tem exatamente de qualidade, o Corinthians ele não vai a Limeira para assistir o outro time jogar. E a Inter fica confortável. Ela vai para o seu campo, espera o Corinthians. O Corinthians não consegue ir ao campo da Inter de Limeira. O Corinthians termina o primeiro tempo, se eu não me engano, se dá um chute na direção do gol. Vai dar no jogo tempo todo uma cabeçada. Só uma cabeçada. finalização no gol. Não era exatamente algo trabalhado. Então, não tem esse equilíbrio que o Lázaro pedia antes do jogo. Ele falava que era a missão, para a gente não se apegar a resultado, a missão era tentar minimamente um equilíbrio dentro do desempenho, dentro e fora de casa. Vamos excluir o resultado, mais um tropeço, mais uma não vitória, como você falou. O equilíbrio não veio. E acho que isso que preocupa. Você depende muito de uma entrada do Renato Augusto no segundo tempo, para a bola começar a circular um pouco mais rápido e tentar criar. E mesmo assim, essa criação parte de bola levantada. É muito pouco para um Corinthians que tem sim qualidade. A gente viu no meio de semana que tem qualidade. No primeiro tempo ele tenta puxar um Du, né? Um pouco mais recuado, Cantillo um pouco mais à frente, Juliano depois ele também manobra ele um pouco mais à frente, depois inverte, coloca o Du um pouco mais à frente, só que o Cantillo já não tem tanta marcação, então fica um pouco exposto, é um cobertor curto no meio campo, muito lento, a bola não circula, aquilo que a gente viu no meio de semana, variação, girando bola de um lado para o outro, atrai para buscar as costas, não tinha nada disso, era um time muito lento na criação, sem o Renato, sem ultrapassagem de Fagner, sem peças que poderiam criar alguma coisa, quando você olhava lá para frente você tinha o Yuri Alberto, né? Com o Roger Guedes já não era uma aproximação como era no meio de semana. Romero não gostei, não entregou o que a gente poderia imaginar que pode ser útil nesse time. Então, independentemente de ser terceiro jogo, independentemente de ser um 0-0, não se apegar ao resultado, o que o Lázaro tentou que o Corinthians entregasse hoje, ele não entregou. Ah, mas no meio de semana pode vir uma boa atuação em casa ou quando voltar? Tá, mas não é só isso. A temporada é longa e em muitos momentos os principais jogadores que têm um pouco mais de idade não vão estar à disposição, é preciso pensar nisso. O Corinthians vai ficar refém dessa negociação. Em casa eu resolvo, e fora eu tento minimizar o prejuízo. Acho que é pouco. Breiler. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Não coloco a má atuação de hoje na conta do treinador. Para mim, o Lázaro fez o que deveria ter sido feito, que foi poupar o time, segurar alguns jogadores, principalmente os mais experientes, Fábio Santos, Fagner. E dentro dessa proposta, algo que atrapalhou muito, a gente não pode deixar de citar, o estado do gramado em Limeira. Sim, quando você tem um gramado naquele estado, dificulta muito o jogo de um time, e o Corinthians foi a Limeira até tentando propor. Ficou mais com a bola, mesmo com o primeiro tempo ruim, o Corinthians teve mais posse, mas a Inter de Limeira, o Pintado já sabendo disso, coloca o time para jogar de forma muito direta, um jogo direto ligando com o Jonatas, que o Corinthians já conhecia, o centroavante passou por lá, mas esse jogo foi mais efetivo porque aproveitou melhor as condições do campo. Então, feita essa ressalva, o time que entrou em campo tem muitas limitações, e aí a gente fala de limitações técnicas. O Rafael Ramos, para mim, é um lateral que ainda não está à altura de ser reserva do Fagner. O Corinthians precisava tentar uma outra solução. Há muito tempo essa alternativa ao Fagner vem sendo um problema crônico. O Juliano novamente não aproveita a oportunidade como titular. É um jogador que geralmente entra bem nos jogos, mas sempre saindo do banco de reservas. Quando entra como titular, não corresponde. O Romero, nesse retorno, confirma o que todo corintiano já sabia, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, embora seja útil taticamente. Então, é um Corinthians que começa o ano repetindo o roteiro do ano passado, não por causa do treinador, mas porque tem um elenco que não oferece a nenhum técnico, nem mesmo o Vitor Pereira, uma alternativa além do time principal. O Corinthians para 2023 vai precisar contar muito com o Renato Augusto, com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, e todos na ponta dos cascos. A questão é como o Fernando Lázaro vai encontrar uma solução para proteger esses jogadores. Evitar lesão, conseguir que eles joguem mais tempo. E a gente fala do Corinthians fora de casa, é que geralmente o treinador, quando tem de fazer uma escolha difícil, ele opta por poupar quando joga fora, ele preserva o seu melhor para jogar em casa, tem o apoio da torcida do Corinthians que faz muita diferença, mas o que explica muito é o fato do Corinthians ter, mais do que um time,
um elenco desequilibrado, um elenco que tem poucas opções curtíssimas, e o Fernando Lázaro já enfrenta um desafio que o Vitor Pereira enfrentou, lidou bem, ele conseguiu com o rodízio, preservando jogadores mais experientes, chegar com todo mundo inteiro no final, mas ainda assim muito limitado para um time que tem uma pretensão maior de lutar por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Mas, Paulo, acho que tudo isso vai ser amenizado no vestiário, que eu estava lendo aqui uma declaração do Cássio na saída do campo, dizendo assim, ninguém fez 6 pontos nas 2 primeiras rodadas. Entendeu? Ufa. Tipo, era o resultado que preocupava mesmo. A justificativa de que, tá todo mundo começando, aqui não é diferente, então vamos dar tempo, o importante foi a entrega, etc., porque ninguém foi. Esses dias até o técnico do Palmeiras falou isso também, né? Quem foi a entrega? Pois é. A gente estava revendo ali os melhores momentos, quem não viu estava vendo ali o Cássio salvando o time e tal. Uns chutes perigosos do Roger, mais para fora, mas enfim. O Abel também falou esses dias, né? Quem é que fez 6 pontos em 2 rodadas e tal? Acho que foi aqui, até me lembrei aquele dia que foi... Acho que foi na quinta a gente fazia o linha, né? Quando ele falou, que eu até citei o Fluminense. Venceu o Botafogo, mas tinha empatado com o... Sim, mas aí eu citei, acho que o Fluminense e tal, não sei o quê. Mas realmente, hoje começaram outros campeonatos, Mineiro, Gaúcho e tal, vamos ver quem vai fazer 6 pontos. Mas o Cássio já falou isso, então você imagina, Paulo e amigos, que todo mundo vai chegar lá e falar, é isso mesmo, o campo estava ruim... A gente tentou tocar bola e ninguém ganhou tudo e tá bom esse empate. É curioso pronto, olhar para o resultado, porque assim, eu particularmente olho para a tabela do estadual faltando 3, 4 rodadas para terminar. Porque, enquanto isso, assim, é uma coisa muito estágio inicial. De fato, é um perde-ganha, porque é normal de começo de temporada que seja assim. Agora, o que me pega é o que tá, essa pergunta que está aqui na nossa tarde, né? Se o time é dependente do Renato Augusto. E assim, e se Léo, de que forma não ser tanto? É possível? Né? Como suprir a ausência dele quando ele ficar de fora, e vai ficar de fora algumas ou muitas vezes até. Um time que não precise, não dependa tanto de ter a bola, de fazer a bola circular, de abrir espaços no adversário, mas quantos adversários vão te dar essa possibilidade, especialmente no Campeonato Estadual, quando você quase sempre vai ser o melhor time tecnicamente no campo. Então, isso me chama a atenção. Porque o Renato, ele não vai fazer 60 jogos no ano. Né? Você não vai ter o Renato inteiro quarta e domingo. A não ser numa situação específica de clássicos, de jogos importantes um atrás do outro, a gestão do Renato tem que ser, olha, hoje vai descansar, hoje vai jogar menos tempo. E aí, se a amostragem for como a de hoje, eu acho que é uma coisa preocupante, porque de fato, assim, esse Corinthians tendo que organizar situações de gol sem o Renato, o que a gente viu hoje? Viu muito pouco, né? E no time titular do Corinthians, a gente tem até mais opções. Não jogaram hoje. Fausto Vera, que se machucou, um jogador muito técnico, que divide essa responsabilidade, pelo menos na saída de bola. O Renato Augusto não precisa voltar tanto. Há lá na frente soluções melhores. E até no meio, o Maicon, quando joga, também divide essa responsabilidade de criação. E lá na frente tem Yuri Alberto e Roger Guedes. Mas a concentração de talento do Corinthians mora no Renato. Sim. É o cara que, vez ou outra, faz uma coisa diferente que outros não fazem. E aí os substitutos. Quem seriam as alternativas do Fernando Lázaro para jogar nessa posição? O Juliano não se prova. É um jogador que não tem características como a do Renato, desse meia criativo. E funciona melhor, geralmente, quando entra no segundo tempo, pega uma defesa mais cansada, mas ainda assim não é essa a solução. Ele tentou com o Romero. Em alguns momentos a gente viu o Romero tendo liberdade para flutuar, mas o Romero não funciona bem como criador, não tem qualidade técnica para isso. O dele é para fazer uma função tática pela beirada, para voltar, para recompor. E o Roger Guedes, eventualmente também, ele já utilizou, centralizou em alguns momentos. Mas quando você tira o Roger Guedes da faixa, da beirada do campo, perde muito do potencial dele, que é partir para o drible, 1 contra 1, puxar para o meio e bater. Então, analisando as opções do treinador, eu não enxergo muita coisa a ser feita para tirar essa dependência do Renato Augusto. Ele vai ter uma ajuda daqui 1, 2 semanas, nesse revezamento, com o Paulinho. Vamos ver como o Paulinho vai voltar. Mas pela qualidade do Paulinho, eu acho que também é outro que não vai aguentar jogar todos os jogos, evidente e tal. É que antes de se machucar, ele já tinha jogado nessa faixa e também não entregou. Mas eu não estou pensando nesse Paulinho que jogou, estou pensando naquele Paulinho anterior. Que foi vai bom. Que, né? Eu acho que o Lázaro tem que pensar nisso. A amostragem do Paulinho nessa volta não foi das melhores, mas eu acho ele muito
criativo. Não sei que função vai ser usado com o Lázaro, porque antes de voltar para o Corinthians ele estava quase jogando de centroavante, ele estava adorando fazer gols, né? E aí sabe que eu fico assistindo os canais aqui para aprender com os mais experientes, evidentemente. Hoje o Léo, na abertura de um jogo, que também não foi bom, de Premier League, tinha o Bruno, tinha tudo lá, mas eu estava te ouvindo, não abre? Não abre. Não, o Léo falou um negócio que eu já guardei, né? Falei, uma hora eu vou usar isso lá pra frente. Mas já vou expor aqui que uma hora eu vou usar. Que você disse assim, que com 5 substituições agora, os técnicos têm que pensar o time que começa e o time que termina. Sim. O Lázaro hoje terminou quase com o titular. Renato, botou o Fagner, ele foi mexendo e tal, mas ele demorou um pouco para pensar nesse time que ele fechou o jogo. Mas que podia ser o time que podia ter mudado o resultado, né? Então, eu achei interessante quando você falou aquilo. E é uma verdade, né? Que agora você pode mudar meio time. Meio time de linha, é isso. Poxa, você pode fazer muita coisa ali diferente, né? Mas tem uma coisa que me pega nessa situação da alteração, sem o Renato, você basicamente já sabe como você trava o Corinthians. Você desacelera e fica esperando, porque o meio não circula. E com o Renato tem muita qualidade. Mas com o Renato também, você tem uma bola só. Você tem um cara só para apostar. Você pode ficar um pouco previsível também. Você desloca alguém, você perde, entre aspas, alguém no Renato. O Roger não vai te dar essa construção. Tem muita qualidade. A gente assistiu o jogo na redação. Tem muita qualidade, mas tem muito de pouco de jogo coletivo, de entender onde tem que se posicionar. O Yuri, sozinho lá na frente, não vai fazer verão se a bola não chega com qualidade. Então fica uma coisa muito estática. Com o Renato, a gente sabe onde trava. Sem o Renato, eu recuo. Porque esse time não consegue acelerar a bola rápido. Eu não posso me lançar e deixar as costas. Porque em algum momento o Corinthians pode ter velocidade, como já teve no meio de semana. Então, ainda acho que é muito pouco. Entendo quando o Breler fala, eu não sei exatamente a solução. Só que é um dilema, é algo posto na temporada do Corinthians desde o ano passado. Sim. A gente fala como não depender do Renato. O Renato não vai jogar todos os jogos. Quando você entra em fases mais agudas, o Renato não vai te entregar nem 90 minutos. Você começa a dosar muito para ter em jogos mais agudos. É aquele debate, é melhor o Renato na ida, é melhor o Renato na volta, é melhor o Renato começar jogando, é melhor o Renato participar dos 45 minutos finais, é melhor ter um cara de contenção, o Renato como opção. Você gera muito debate em cima de um cara que não vai te entregar a temporada inteira. E não é por falta de qualidade, é porque é o Corinthians um ano com mais idade. O Fagner, quando descansa, já não é mais garoto. Quando você descansa o Fábio também pela esquerda, já não é mais garoto. O Maicon tem uma situação que ele tem sempre uma complexidade física maior. Então, eu acho que é preciso pensar em Corinthians além do Renato. Não dá para ficar nessa, mas o Renato não estava em campo hoje, então dá para entender. Não, o Corinthians precisa funcionar sem o Renato também, Paulo. Cássio falando ao vivo diretamente lá do Major Levi Sobrinho, Limeirão e Limeira. Então isso, muitas vezes você via a linha de 6 e a equipe toda fechada. No primeiro tempo, no meu ponto de vista, a gente teve um pouquinho de dificuldade até entrar no jogo, os primeiros 20 minutos. Depois a gente conseguiu melhorar, conseguiu evoluir. O segundo tempo, no meu ponto de vista, a gente dominou o jogo todo, teve domínio do jogo, menos momentos que eles saíram no contra-ataque, a gente conseguiu se defender bem, e tanto que não teve tanto trabalho dando a bola no meu gol ali. E o jogo difícil, é começo de temporada, terceira partida, vejo evolução, vejo a gente conseguindo evoluir, tem muito a evoluir, tem muito a crescer. Hoje jogou uma equipe com muitos jogadores que não vinham jogando também, tiveram a oportunidade de estrear, a caso do Bidu, teve que estrear o Rafa, entre outros jogadores. Então, acho que é positivo, acho que nós temos que pontuar, buscamos um ponto aqui, agora temos uma próxima partida em casa para evoluir e melhorar e conseguir 3 pontos lá para tentar buscar a dianteira do campeonato. Só vamos fazer assim, cara. Pode ser que você sobre a... Você falou... Aqui, tá. Você falou que notou uma evolução, né? Que é algo gradativo também, evidentemente. Mas o que você notou hoje, no jogo de hoje, de evolução? O que você poderia pontuar? Acho que a posse de bola, bastante passe, rotação, virada de corredor. A equipe, principalmente no segundo tempo, começou a rodar a bola mais rápido, acertou bastante passe, teve bolas diagonais, teve flutuação, só que muitas vezes nós passávamos, conseguíamos fazer a jogada individual, mas a área estava cheia, estava bem fechada ali. Mas é o jeito deles jogar também, nós temos que passar, e isso serve de aprendizado para o crescimento de uma próxima equipe que a gente enfrentar assim, a gente tentar achar saídas assim, mas eu acho que nós controlamos. No segundo tempo, no meu ponto de vista, quando eles saíram no contra-ataque, a gente conseguiu aniquilar logo, parar a jogada ou roubar a jogada, foi agressivo na marcação e a gente controlou. Não sei a posse de bola, mas creio que nossa equipe deve ter uma boa posse de bola, do ponto de vista
conseguiu controlar, rodar a bola, fazer a bola rodar, não errou tanto espaço no ponto de vista e tentou buscar o gol a todo momento. Você falou da questão da iluminação, né? Como foi isso durante o jogo? Se você explicasse como que foi isso, como que tá a iluminação, como te atrapalhou? Assim? Não, ela não, na verdade, muitas vezes ela não conseguia. Agora, esse último lance ali, por exemplo, eu só vi a bola pelo vulto. E quando ela chegou em mim, a gente só fica ali, tomara que não passe ninguém na frente e dá uma casquinha pra gente não perder o parâmetro. Mas o primeiro tempo estava melhor ali. Eu não sei também se os caras já sabiam que não era tão bom o outro lado, eles preferiam ficar no lado de lá. Não sei se era estratégia, mas faz parte, vai passar por isso, vai passar por campo ruim, então nós temos que passar por cima dessas diversidades. Cássio, o Fernando Lázaro ele falou já que vai fazer um rodízio, principalmente nesse começo de temporada, para ter todo mundo o ano inteiro, né? E esse rodízio requer um pouco de paciência também, porque cada jogo muda ali, 5, 6, e o time não vai se entrosar tão rápido assim, porque está começando o ano, né? Precisa de um pouco de paciência até chegar no ponto que vocês querem. Creio que sim. Eu acho que assim, se tratando de Corinthians, a cobrança sempre vai existir, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, particularmente com a reação que a gente teve da partida seguinte contra o Bragantino. Tivemos um bom resultado hoje, no meu ponto de vista. Eu saí, assim, gostaria de ter ganhado a partida, mas assim, pela pré-temporada, pelo resultado, por todas as circunstâncias, eu acho que foi positivo. O jogo de hoje, lógico que se tratando de Corinthians, você tem sempre almejar dentro de casa ou fora, buscar a vitória. Mas assim, a gente vem num processo de crescimento, vem num processo de evolução e lógico que a gente falou, tem a mudança de jogadores, elogiar também todos os jogadores que entraram e se doaram. Eu acho que independente de faltar um pouco, não vejo falta de empenho, dedicação, todo mundo correndo muito, se dedicando. Eu vejo que todo mundo está saindo exausto e hoje você não consegue mais, como posso falar, você vê, hoje tem GPS, hoje tem tudo, então você vê que você correu, se dedicou, não tem mais como enganar, vamos falar assim. Então vem muito empenho e dedicação e cara, eu continuo com a mesma confiança que a gente vai evoluir muito, tem muito a crescer, muito a melhorar e nós vamos escolher coisas boas. Muito bem, falando Cássio ao vivo, daqui a pouco, ao que tudo indica, falará também o técnico Fernando Lázaro. A gente, de passagem, ouve também um trecho, pelo menos, da entrevista coletiva do técnico do Corinthians. Agradecendo aqui a participação do Fiel 1910, eu imagino para que ele torça. Capaz. E até por aquilo que ele escreveu. Bravo com os 2 pênaltis que não foram marcados para o Corinthians. Em tempo, Fiel, é lógico, o jogo é o jogo tem de ser analisado, mas aqui a gente está indo além do jogo, né? A gente está muito mais, entre aspas, preocupado... Olhando para frente. Exatamente, com o que o Corinthians poderá ou não fazer ao longo do ano de 2023. Esse talvez o mais forte desses 2 lances que poderiam ter sido pênaltis para o Corinthians. O Juliano, ele vai tentar o chute e leva uma solada do zagueiro. E tanto é que depois é mostrado o Juliano no banco de reservas, logo depois ele sai, com gelo exatamente nesse ponto da perna, depois dessa solada que levou do zagueiro. E um outro é o Romero seguro ali dentro da área, tentando finalizar tal, e o zagueiro segura ele por trás. Leandro Silva. Esse aí eu marco, o outro eu não tenho dúvida, não sei exatamente o tamanho do impacto ali do contato impedindo o Romero de seguir na jogada. Esse pra mim é muito claro, claro. Mas esse lance, o lateral da Inter toca primeiro na bola e depois sola o Juliano. Eu acho que é o que abre a discussão, né? Então, mas se fosse marcado no campo, o árbitro tivesse enxergado e marcado, não seria nenhum absurdo. Mas como não marcou, também acredito que nesse lance não é papel do VAR chamar, já que houve o toque na bola primeiro. Eu acho que tem discussão justamente por isso. Ele acaba tocando primeiro na bola. Mas aí dentro até do que o Paulo falou, pode ser pênalti, pode não ser, teve um segundo lance. Isso aí em nada mudaria. Se vencesse por 1-0 gol de pênalti, acho que a conversa seria a mesma. Uma avaliação de que o Lázaro esperava uma coisa em campo e ela não veio. Mais uma vez uma tentativa, o Cássio até pontuou isso, né? A bola começa a circular mais rápido ali no segundo tempo, mas não pega tanto a defesa no contrapé. E aí começa o quê? Levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola. Numa dessas levantadas de bola, você acha um pênalti, você acha uma cabeçada, você acha alguma situação, mas é pouco dentro do que eu acho que o Lázaro queria. E o Corinthians não conseguiu se criar levantando bola porque a defesa da Inter era muito alta. O Douglas e o Leandro Silva, zagueiros com boa estatura, estavam afastando tranquilos, mas houve pelo menos uma leitura do Lázaro do que não estava funcionando no primeiro tempo. O primeiro tempo para mim foi realmente muito ruim, o gramado pesou, mas o Corinthians não criou nada.
No segundo tempo, antes de fazer as substituições, ele já consegue detectar, o time fica um pouco mais móvel e já faz um segundo tempo com 75% de posse de bola, consegue terminar o segundo tempo com mais finalizações que a Inter de Limeira. Então, pelo menos, houve ali uma leitura do Lázaro do que estava ruim e conseguiu mexer e tornar o time mais móvel no segundo tempo. Se marcasse esse pênalti aí, provavelmente a entrevista do Lázaro seria igual ao do Abel contra a Ferroviária. Olha, o empate seria mais justo, mas ainda bem que ganhamos, porque o resultado ajuda, 3 pontos, muito bom, papapão. Mas eu acho que eu não marcaria esse pênalti, não. Agora, de novo, hoje o Corinthians termina o jogo com menos finalizações que o seu rival. Hoje, uma menos. Contra o Água Santa, mesmo vencer por 3-0, houve um equilíbrio nas finalizações. E no gol foram 4 contra 1 do Corinthians. Hoje, né? O gol hoje, 4. Temos até os números do jogo, inclusive, a gente pode botar na tela enquanto falamos sobre isso. E na estreia, então, o Bragantino finalizou muito mais que o Corinthians. Mas no primeiro tempo, a Inter de Limeira terminou com 10 finalizações e o Corinthians com 3 só, e nenhuma no gol. Sim. No segundo tempo consegue ter um volume maior de jogo. 4 contra 1 em chute certo. A cabeçada após um escanteio, se não me engano, do Gil a cabeçada, né? Sim, do Gil. Só. É na mão do goleiro, inclusive, né? Nem foi a gente perigoso, mostrou aí. nem foi uma grande defesa, mas enfim, foi uma chance dele cabecear. Mas olha lá, chute certos, que é o que eu estou falando de finalização, no gol, é isso. Por isso o Cássio, né, como evitou em todos esses, acho que a chance maior foi no começo ali, quando o jogador sai cara a cara com ele, ele vai e defende, mas enfim. E tentando entender também o que o número ali tenta explicar para ele, 68% de posse de bola. Para um chute certo, independentemente de gramado, de postura de Inter de Limeira, de marcação ou não de pênalti, de troca de peça de não ter o Renato Augusto, é o que você falou, Paulo, é você olhar para frente. A Inter de Limeira está muito longe do nível que o Corinthians vai encontrar em Brasileiro, em Copa do Brasil, em fases mais agudas, em mata-mata que pode, em qualquer tipo de competição internacional, aí preocupa. Aí você pode falar de início de temporada, de rotação de time, mas assim, não é que não está funcionando por uma oscilação natural. Não está funcionando como não teve ideia contra o Bragantino, como não teve ideia contra a Inter de Limeira e está sempre voltando no debate daquela tarde aqui que o Léo citava. E o Renato Augusto? E o Renato Augusto? Vai depender só disso, vai muito além do pênalti, vai muito além da defesa, vai muito além da leitura do Lázaro para tentar buscar um jogo ali um pouco mais de lado de campo. Então, acho que tem motivo para, após o terceiro jogo, olhar e falar, opa, 2023, estamos falando ainda de Renato Augusto dependência, dá para ser um pouquinho mais. E acho que não vai ter muito apoio, Lázaro, em termos de elenco, porque assim, a ideia da diretoria, até onde se sabe, a não ser que aconteça agora, por exemplo, ano passado o Botafogo quis o Matheus Pereira, o jogador do seu Portugal, o Corinthians está de olho. Se ele rescindir um contrato lá, ok. Esse jogador é excelente. Cara. Aí vai buscar e tal, né? Passou Premier League e tal. Mas se ele rescindir, tiver de graça, o Corinthians pode buscar amanhã cedo, tudo bem. Mas se não, assim, não vai se esforçar antes, porque até lá, abril, pelo menos fevereiro e março, são dedicados apenas ao campeonato regional, estadual. Acho que o Lázaro vai ter que se segurar com esse elenco aí por enquanto, a não ser que apareça alguém a custo zero. E a dúvida é até onde esse elenco pode levar o Corinthians. Não, e hoje a gente já sabe que há essa limitação e o Vitor Pereira conseguiu tirar muito mais do que o elenco poderia render no ano passado, levando a uma final de Copa do Brasil. Mas para esse ano há uma responsabilidade da diretoria em tentar oferecer um elenco melhor e não precisa, para amenizar a dependência do Renato Augusto, contratar ou ter a ambição de ter um jogador como ele, porque é difícil, de fato, achar um jogador dessa qualidade no mercado, ainda mais para um clube que tem dificuldades financeiras como o Corinthians. Mas oferecer soluções suficientes para o treinador. Hoje eu vejo que essas soluções são muito limitadas, sobretudo para um treinador iniciante. E nessa hora tem de se dividir a responsabilidade. Não dá para colocar só nas costas do Lázaro, um técnico que tem seu primeiro ano de trabalho, a responsabilidade, vai inventar a solução para o Renato Augusto, vai criar variação tática, se tem esse elenco curto. Uma solução interessante que ele encontrou contra o Água Santa foi o Adson. O Adson entrou flutuando pelo meio, deu movimentação, gerou espaços para o Renato Augusto, mas ainda assim, muito pouco. O Corinthians precisa de mais. É claro que essa fase de estadual é para experimentar. Se o Lázaro não tivesse testado hoje, seria até questionado, porque esse é o momento.
Mas ainda assim, analisando o elenco e analisando os desafios do Corinthians, a diretoria vai precisar se movimentar para oferecer um pouco mais, nem que sejam jogadores com esse perfil, um perfil de utilidade tática, de variação de elenco, porque mesmo com os reforços que chegaram, esse Corinthians continua com o elenco desequilibrado. E fica, assim, sem querer levantar um assunto que já foi amplamente debatido, mas quando a gente pensa na perspectiva que não tinha o Vitor Pereira para esse ano no Corinthians, independentemente do que ele disse sobre as razões dele de sair, para mim é muito claro que ele vislumbrava um cenário como esse, de dificuldade. Tava ali dentro, viu, né? Então, eu acho que passa muito por aí. Pro Lázaro, que é assim, a chance de você, e às vezes técnicos como ele tem um tiro, né? Ele fala, pô, tá passando o cavalo montado, me deram a chance de treinar o Corinthians, tá? Vai ser difícil e tal, mas vamos lá, né? Vamos lá, não se desperdiça uma chance como essa. E ele tá tentando. Agora, ele sabe também que para técnicos com a falta de experiência dele, a paciência é proporcional à experiência que ele tem, que costuma ser curta. Então, quando a gente fala no trabalho de médio e longo prazo, quer dizer, ele vai precisar de quanto tempo? 2, 3 meses para o Corinthians jogar bem e ter resultado? Ele não tem isso. Não é tendência que técnicos com a pouca experiência dele tenham muita paciência para ter o resultado. Então, ao mesmo tempo que ele sabe que é um trabalho de médio e longo prazo, ninguém vai esperar que esse médio e longo prazo chegue, né? Aí você tem um exemplo de um cara que assumiu mais ou menos da mesma maneira o Corinthians em início de carreira e teve muito sucesso. Sim. Né? O Fábio Carille. Só que o Carille dá um passo atrás e ficou claro para todo mundo que viu o Corinthians do Carille, principalmente num primeiro momento, da seguinte forma: o elenco é curto, eu sou um técnico principiante, logo vem o clamor da arquibancada se não funcionar, por que não dar um passo atrás? Então o Carille começa a armar o Corinthians da defesa para frente. Sim. E tem muito sucesso, títulos paulistas e principalmente o Campeonato Brasileiro de 2017, que era assim, né? Sim. Era o Corinthians defendendo, letal. Defendendo, tinha chance, letal. É possível imaginar, de repente, o Fernando Lázaro pensando da mesma forma, não faz parte da personalidade, ou o atual elenco do Corinthians não entrega o que aquele entregava defensivamente? Eu acho que em jogos maiores, clássicos, isso naturalmente vai acabar acontecendo. Mas a essência, eu não sei. Mas assim, e o ponto é que assim, ele precisa de soluções de criação, de armação, porque... Especialmente agora no começo do ano, se o Corinthians falar... Você imagina o Corinthians falando para o Inter de Limeira, não, vem me atacar. É difícil, né? Então, o time vai ter que ter soluções de qualquer maneira, ele vai ter que encontrar essas soluções. E acho que tem uma outra situação também, Léo. O cara, ele teve uma situação, eu acho que ele chega num momento diferente, ele assume num momento diferente, um momento atípico e muito diferente do Lázaro. O Lázaro, em algum momento, ele vai precisar negociar com o resultado. Exato. E o resultado dele, não sei se vai ser exatamente através do atrai por uma bola só. Esse time não tem capacidade de ser tão letal, a meu ver, ainda. E essa defesa, que pode até ter gente daquela época, é uma defesa de um pouco mais de idade. Ele está girando, ele está tentando entender o que é. Ele começou com uma dupla, troca no meio de semana, troca hoje, não passa solução. Toda a linha de defesa é uma linha experiente, para não falar que já está numa curva mais de descida. E você depende muito do físico para aquilo aí, para suportar bem. Para você partir de um time, como você diz, de trás para frente, você precisa suportar bem, sustentar bem. Sim. Você não tem hoje uma sustentação física dessa linha de defesa para aguentar o tranco de uma temporada onde você tem times muito mais fortes. Você tem uma linha sustentável para aguentar uma temporada com o Atlético, com o Palmeiras, com o Flamengo, um time como o Grêmio, como a gente começa a ver? Você tem isso? Eu acho que não. Então você não tem também já essa sustentação tão forte como outrora. Para tentar pensar em ser letal, acho que é muita ponta solta do quebra-cabeça. E aí eu acho que a coisa fica um pouco mais difícil para o Lázaro. Só que eu acho que ele vai ter que negociar com o resultado, porque não adianta, é o terceiro jogo. Não é que a gente acredite nisso, a gente já debateu aqui. Só que é um treinador iniciante. Tem o respaldo da torcida, teve lá, pousou para foto, naquela visita filho do Zé Maria, para fiscalizar. Mas começa a não ganhar um clássico. Começa o vizinho do muro do lado começar a vencer, você ainda não. Não se agarra a discurso de que depende do Renato, ainda não tem o Paulinho, o time está se encontrando, dentro de casa funciona, mas fora de casa. É muito mais que isso. Acho que o Carille entrava numa situação um pouco diferente ali. Acho que por características do elenco. Em que pese ele ter o Romero de volta agora, né? Pode pedir para o Romero ser menos atacante e ajudar mais na parte defensiva.
fazer... Não foi isso que a gente viu hoje, né? Até um Romero muito participativo na hora de atacar. Exatamente, então. Mas eu estou pensando se ele passar a pensar como o Carille. O Yuri vai ser o meu Jô, eu vou ter que colocar 2 bolas para ele definir e o resto me ajuda aqui, inclusive você, Romero, que sabia fazer bem isso, vem para cá. Mas se você não tem o Ralf, você tem o Vera, que é outra qualidade, o Maicon, eu acho que é qualidade de um time que vai ter que atacar mais. E como ele vem da escola do Tite, ele vai nessa do equilíbrio. E o equilíbrio passa por você também atacar. Defender, mas também atacar, que é a palavra preferida do Tite e está na escola do Lázaro. Então, acho difícil que eles tornem o Corinthians um time só defensivo para... põe o Yuri lá. Se bem que está quase virando isso. Na hora que você olha, só tem o Yuri lá na frente. Mesmo você fala, meu Deus... Por quê? Porque não conseguiu ir nessa construção. Mas acho que agora, com o Romero mais atacante, com o Roger Guedes lá, não vai ser esse Corinthians de uma bola só pro Yuri. Hoje eu lembrei os primeiros jogos do Yuri, olhando pra ele. Até comentei, o Yuri tá com o uniforme sujo, né? Porque, assim, luta nunca falta pra ele, mas ele é um jogador que, por mais que ele participe e tal, se não tem o serviço pra ele, fica difícil. E os primeiros jogos dele foram muito nessa linha, né? Como é que você avalia o Yuri se ele não consegue pegar na bola? Não finalizar. O Yuri jogou 2, 3 jogos e não finalizou nenhuma vez. E hoje me lembrou muito aqueles primeiros jogos, em função disso. E o Duqueiroz é um outro caso à parte também, porque sai no meio da temporada e hoje tem feito um papel que é de um jogador que vai e volta, que preenche bons espaços no campo. E como lidar já planejando essa ausência de um cara que se tornou pilar do time ainda com o Vitor Pereira e o Corinthians precisou envolver nessa negociação do Yuri Alberto. Então são muitos desafios para um técnico de pouca rodagem e isso precisa ser colocado numa balança até de avaliação, para que a avaliação seja justa com Lázaro. Falta muito ainda para esse time? Falta, assim como faltou para o time do Vitor Pereira no começo. O Vitor Pereira também teve dificuldades para achar a equipe. Num outro momento, que não era esse momento de pré-temporada praticamente, então há de se ter uma tolerância com Lázaro, sabendo que a missão dele é mais do que achar um time titular, é mais do que dar o tal falado equilíbrio. É tornar esse Corinthians competitivo e sustentável. Porque não adianta ele montar um time que ele vai ter ali uma segurança, mas vai correr o risco de machucar Renato Augusto, vai correr o risco de perder Fagner ou Fábio Santos já pela idade avançada. Então, é preciso que ele quebre a cabeça, que em alguns momentos ele tenha rodagem, ele busque nesse momento de estadual essas soluções e essas variações, porque senão o Corinthians só com essa estrutura, só com 11 que o Vitor Pereira conseguiu lidar muito bem, não vai ser suficiente e vai ficar manjado rapidamente. Bom, muito bem. Aí alguns dos lances, olha lá, o lance reclamado ali seria um segundo pênalti, o Romero tentando a finalização dentro da área. É que o Romero embola com a bola também, o zagueiro tá com a perna tentando fazer a alavanca, não vi pênalti. Depois o Adson que entra no segundo tempo, cruza, a bola passa meio que por trás do goleiro, mas não tinha ninguém ali para aproveitar. Foram as chances finais do Corinthians, 0-0, Inter e Corinthians. Nós vamos a um rápido intervalo. Para quem não se lembra, a Inter foi campeã paulista em 1986, derrotando o Palmeiras, inclusive, na final, aquela confusão lá de Elise e Martorelli, né? Lembra? E o Kita meteu o gol, da Inter, campeã paulista em 1986, outros tempos. Nós vamos ao intervalo, voltaremos. Tem Flamengo daqui a pouquinho, aqui no Linha de Passe. Até já! Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.